Olá a todos, todas e todos. Eu sou Sávio Queiroz Lima, sou doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é para mim uma honra participar do primeiro Congresso Internacional do Laboratório Labora Latemis. Fico muito contente pelo aceite desse meu trabalho. Esse trabalho é uma continuação, na verdade, de uma comunicação, de um artigo que está no Prelo no momento, que participou do 13º Encontro Internacional de Estudos Medievais, né? O artigo original se chama é, Violência e Poder, o Mundo Medieval da Família Borgia na Ficção, História em Quadrinhos, e para essa comunicação, eu foquei especificamente na representação da figura feminina de maior destaque nessa obra em quadrinho da família Borgia, que é a Lucrécia Borgia. Eu vou dividir com vocês o slide e fica mais fácil, mais eficiente de trabalhar. Com o título de As Anáguas, de Lucrécia Borgia, esse trabalho tem por objetivo abordar as singularidades da misoginia e da representação da duquesa nessas histórias em quadrinhos. A Lucrécia, ela é uma personagem muito evidente na narrativa histórica da família Borgia e acaba sendo também uma personagem importante na narrativa em quadrinhos de que se trata da mesma ficção histórica, né? É uma obra em quadrinho. Ela foi lançada, pelo menos aqui no Brasil, em 4 volumes. Lá fora, ela teve também lançamentos em 4 volumes e lançamento em volume único, entre os anos de 2006 e 2010. Ela é escrita pelo roteirista, pelo escritor, romancista também, Alejandro Jodorowsky, que inclusive é conhecido no meio não só pelas histórias em quadrinhos que produziu, mas pelas séries, pelos curta-metragens, filmes que são fora do eixo central da cinematografia. E o Milo Manara, que é um artista conhecido principalmente por sua obra erótica. É um autor de quadrinho italiano, um artista italiano da chamada Escola Italiana de Quadrinhos Eróticos, e que tem grande destaque principalmente pela beleza estética da sua obra. E eles resolveram se juntar, esses dois personagens, esses dois artistas, e produzir essa história em quadrinhos chamada Borgia, que é sobre a família Borgia, o papado, né, do Borgia, e como ele inseriu um homem que conquistou os poderes através de articulações políticas e de conchavos e por aí vai, conquistou o poder máximo naquela época para a região da Itália, que era o poder de Papa, né, tornando-se o Papa, né, e, além disso, inserindo todos os membros da sua família, o que era muito comum nas relações senhoriais da época, dentro do escopo da luta política, do embate político, né? Mas é uma ficção histórica, essa obra em quadrinho é uma ficção histórica, e aí convém para a gente entender como funciona a ficção histórica, né? Aqui eu trouxe um exemplo visual só para ilustrar, né? O filme de 1962, Os 300 de Esparta, o quadrinho 300 de Esparta, que foi ali do final da década de 90, início dos anos 2000, e o filme 300 de Esparta também. Ou seja, essas 3 capas estão mostrando, na verdade, 3 interpretações diferentes de uma mesma narrativa histórica que a gente conhece pelos registros deixados pela arqueologia, até pela paleografia, pelos manuscritos, que nos foram trazidos, que foi a batalha dos espartanos. Isso é só um exemplo, né? É só para a gente entender que a ficção histórica, e aí tem um autor que eu acho muito interessante, a interpretação dele, a definição dele sobre o termo, que é o Bruce Holsinger, que ele vai dizer o seguinte: a ficção histórica é um gênero de narrativa imaginativas ambientadas no passado, cujos autores fazem um esforço deliberado para transmitir cenário, cultura e personagens cronologicamente remotos com precisão, plausibilidade e profundidade. Ou seja, diferente da historiografia, da produção historiográfica, da narrativa histórica, a ficção ela se permite criar, alterar, né? Inserir elementos que não estão tidos, não estão vistos pelas fontes, as fontes não trazem essas informações, e o ficcionalista ele tem total liberdade artística para inserir e para alterar conforme o seu interesse enquanto artista da narrativa letrada, da narrativa ficcional. No caso do historiador, não. Obviamente, o historiador pode apenas construir a narrativa a partir das fontes que ele tem. E isso separa muito bem a relação entre história e ficção, mas, ao mesmo tempo, também nos permite entender que há uma historicidade na ficção,
né, que ela não é inesgotável, é inescapável, né? Toda ficção está inserida em uma realidade histórica, toda ficção tem uma bagagem histórica aonde vai atuar. E a própria historiografia, ela também é um pouco da ficção, com a sua devida segurança, porque, na verdade, ela vai fazer uso de toda a criatividade, toda a inventividade, não criação, não vai criar nada do zero, mas o historiador, a historiadora vai poder, em um dado momento, imaginar, pensar, né, usar de criatividade para entender o que aqueles vestígios querem nos dizer. A história em quadrinho, Borja, ela passa por diversas estruturas do mundo medievo, o que acaba sendo até, de certa forma, pedagógica. Ela fala sobre a Baixa Idade Média, sobre o Renascimento, ela é a transição, justamente, desses espaços. Ela fala sobre os estados pontíficos, os estados italianos, a fragmentação do poder naquele período, e, por fim, a relação entre a história cultural cristã tradicional e a nova cultura humanista. A diversos momentos, os personagens históricos italianos vão aparecer na obra, vão estar na obra, os artistas, letrados, filósofos e por aí vai. Então, é uma obra que ela tem por intenção ser uma ficção histórica, né? Parte do quadrinho europeu, há uma relação dela por conta do próprio Milo Manara e das expectativas do Jodorowsky de ser uma obra de violência, de erotismo, então ela vai estar carregada disso, funcionando, obviamente, como elementos para a crítica política, a crítica social ao papado dos Borgias, né? A política dos Borgias. Porém, e aí trago até um exemplo aqui nesse slide, que é o filme que saiu de Antônio Hernandes, chamado Los Borgias, em 2006, que bebe bastante dessa ficção. E essa ficção, obviamente, ela é fruto também de ficções que já ocorreram antes, né? Podemos ver aqui, por exemplo, as diversas representações que a família Borgia teve em suportes não historiográficos, né? Romances, óperas, histórias em quadrinhos, peças de teatro, filmes, jogos de videogame e até séries para televisão. Há uma infinidade de representações das narrativas da família Borgia, dos Borgias, né? E a presença deles no universo político do período. Mas, para nós aqui, o mais interessante, o mais importante é justamente a figura feminina de destaque, a Lucrécia Borgia. A Lucrécia Borgia é representada nessa história em quadrinho através de uma carga imensa de lascívia e malícia, né? A personagem o tempo inteiro está envolvida em uma sexualidade, e isso não é gratuito, né? Há uma óbvia reinterpretação, não só das ficções que ocorreram antes, mas dos imaginários políticos da própria época da família Borgia, né? Nas histórias em quadrinho, óbvio, tudo isso está carregado de exageros, de clichês, né, que são muito interessantes. No caso daqui, ela representa justamente o imaginário popular que se tem sobre a femme fatale, né? A mulher que passa lá da Idade Média de uma atração fatal pelo olhar dentro do mundo medievo, né? E aí há autores que trabalham isso, como Howard Block, e a ideia de mito transformado em clichê, ou seja, essas mulheres fatais que eram parte de uma mitologia masculinista e que elas vão se tornar cada vez mais comuns, né? E os elementos que ele representa cada vez mais presentes nas representações femininas, principalmente no século XIX, né? Que vai reconstruir entre imagens de diversas mulheres a imagem justamente da Lucrécia, né? À toa que boa parte da obra literária produzida ficcional sobre ela perpassa o período do século XIX e dele bebe toda a misoginia possível, né? Nós temos uma mulher sexo, uma mulher veneno, uma mulher assassina, que vai estar representada justamente nessa peça em quadrinho, né? Ela casou-se primeiramente com Giovanni Sforza, né, por uma questão de disputa política, e é dele, dentro da historiografia, e não na ficção, que vai vir a acusação da Lucrécia enquanto incestuosa, por conta do casamento cancelado pela família Borgia, para poder casar a Lucrécia com outro homem, né? Então, Giovanni se vinga, espalhando, criando essa narrativa, provavelmente caluniosa, né? Depois, a presença de Peroto, que seria um espanhol por quem Lucrécia teria engravidado e tido um filho, né? Nos quadrinhos ele aparece também, acaba sendo morto, né? Mas na historiografia, esse imaginário popular sobre uma gravidez da Lucrécia, ele é muito intenso
nos registros que ficam. Nenhum registro, obviamente, diretamente relacionando a Lucrécia com essa gravidez. Esse filho possível, chamado Giovanni, ou infante romano, ele aparece, sim, na historiografia em 2 bulas papais, essas bulas fazendo com que o pai da Lucrécia, o Papa Borgia, ele acaba assumindo a paternidade desse infante romano, né? O segundo casamento de Lucrécia com Alfonso de Biseglie também acaba sendo anulado, acaba sendo encerrado. Na verdade, nos quadrinhos ele é morto, espancado na rua por Micheletto, que é uma espécie de capataz, uma espécie de braço direito do Papa Borgia, né? E por fim ela se casa com Afonso d'Este, que também aparece na história em quadrinho e que a historiografia nos traz ele com a imagem de ser uma relação que Lucrécia teve com bastante trocas de cartas, confidências e por aí vai. O desfecho de Lucrécia na história em quadrinho é com sua morte, em uma alegoria que envolve incesto, que envolve uma vingança masculinista contra as mulheres. A verdadeira Lucrécia, né, como eu trago aqui o texto do Renato Tapioca, que é o autor do site Rainhas Trágicas, ele também tem um livro de mesmo nome, Rainhas Trágicas, pesquisa justamente essas figuras femininas. O texto vai trazer uma Lucrécia bastante diferente desse imaginário que foi construído sobre ela, né? Os casamentos realmente aconteceram com esses indivíduos, mas os desfechos desses casamentos, as anulações e a morte dos personagens não tiveram a mesma interpretação, a mesma vivacidade encontrada na peça ficcional que nós trazemos. Enfim, eu acho que extrapolei o tempo, essa é a minha bibliografia que eu uso, boa parte é uma bibliografia atrelada à vida, biografia da Lucrécia, né? E caso tenham interesse, meu e-mail é savio_royce@yahoo.com.br e eu posso trocar informações, detalhes, enquanto produzo ainda a escrita. Agradeço a todos pela oportunidade de fala. Deixe-me encerrar aqui e até breve.